O Grêmio não resolveu a final do Campeonato Gaúcho, mas construiu algo que é muito difícil. Uma vantagem histórica e uma vantagem emocional. Agora resta saber se no Beira-Rio o título do campeonato realmente virá. Os discursos no vestiário são de pés no chão. E a gente vai falar sobre a repercussão depois do tricolor ter goleado o Inter pelo placar de 3-0 aqui na Arena. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Grêmio 3, Internacional 0, o vestiário, o ambiente aqui nos corredores do Estádio Gremista, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir com responsabilidade, juízo, cabeça no lugar, lá na KTO. Quem palpitou uma vitória do Grêmio se deu bem, quem viu o Odão, que rolou das 3 às 5 da tarde, né, de mais de um gol no primeiro tempo, tá feliz da vida, mas é aquela história, né? Responsabilidade, juízo, a KTO é um site de entretenimento esportivo, então te liga, tá magrão. Vamos falar sobre as últimas horas, porque aqui na Arena o Grêmio bateu o Inter pelo placar de 3-0, primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, e foi uma vitória muito importante. E por que não? Uma vitória histórica. A construção da vantagem, da forma como aconteceu, o Grêmio tendo um jogador a mais e levando para o estádio Beira-Rio esse resultado em busca do título gaúcho, certamente será lembrado por muito tempo. O técnico Luiz Castro fez muitos elogios, o Enamorado abriu o placar, o Amuso fez o segundo e o Carlos Vinícius marcou o terceiro. O Grêmio pode agora perder por até 2 gols de diferença na volta, que ainda assim vai se sagrar campeão gaúcho de 2026. E é importante a gente dizer aqui, tá? Nunca houve uma virada depois de 3 gols na ida. Mas mais importante que o placar, pelo menos para mim, é entender como ele foi construído. E ouvir o treinador foi bastante importante para isso, tá? O técnico Luiz Castro, ele deu entrevista e ele fez alguns comparativos em relação a 2026. Realmente foi um Grêmio mais acelerado, um Grêmio que está evoluindo, progredindo, voltou a falar sobre pré-temporada, né? O calendário brasileiro mais achatado faz com que os times precisem desempenhar mais rápido. Mas o Luiz Castro salientou, a pré-temporada ela é planejada dentro de 1 mês e meio. Logo, depois de 1 mês e meio, você começa a perceber uma equipe diferente. E é isso que está acontecendo com o Grêmio. Para ele, alguns conceitos foram agregados, algumas ideias precisaram ser mudadas, mas o mais importante é o tempo que está passando e a forma como o time está absorvendo as ideias. Existe uma leitura feita pelo treinador de que há um melhor controle posicional, que há uma maturidade competitiva maior e que isso foi o diferente, que isso fez a diferença no Clássico 450. E essa vantagem ela é construída antes da bola rolar. A escalação do Grêmio foi bastante debatida antes do jogo. A gente não viu o TT em campo, a gente viu o Enamorado titular. Uma decisão do Luiz Castro com base numa meritocracia e também com base na situação física do TT. E não há garantias de que o TT voltará, por exemplo, à titularidade no jogo da volta. O Pavon, sacramentado como titular pelo lado direito da defesa. De acordo com o Luiz Castro, o jogo do Pavon foi muito sólido, muito bom. O Pavon ainda precisa, segundo o treinador, aprender alguns macetes da posição, né? Tirar, resetar, foi o termo que ele utilizou, algumas características de ponta e assumir mais uma responsabilidade de lateral. Ele comete erros ainda, mas são erros que fazem parte do período de adaptação. E o Grêmio só está virando o mês de março. Logo, tende a melhorar. Existe uma aposta de que o Pavon pode ser, sim, o lateral direito gremista na temporada de 2026. O próprio treinador admitiu, o Grêmio está passando por algumas mudanças. O modelo de jogo está sendo alterado ao longo da temporada. E esses ajustes, principalmente em relação ao início do ano, são mudanças baseadas nas características do elenco, na resposta que alguns jogadores deram, na resposta que outros jogadores não deram. O Grenal 450, pelo que o Luiz Castro tentou passar, foi uma construção. A construção de um trabalho, a construção do Campeonato Gaúcho. Mas é importante dizer que o treinador tentou colocar os pés no chão, dizendo que não tem nada resolvido e de que as coisas precisam ser conquistadas dentro de campo.
Do outro lado, porém, no lado do Inter, houve uma acusação de soberba. O Alan Patrick foi direto na zona mista ao falar sobre o tema, né? Ele disse que percebeu soberba. O Pesolano foi numa linha parecida, com um pouco mais de cautela, mas deixando claro que quer o próximo jogo, quase que num tom vingativo, né? Num tom um pouco mais amargo. O próximo jogo promete bastante também pelo componente emocional. O Amuso foi uma peça importante em relação a isso, né? O Amuso provocou, ao dar o cruzamento de letra, provocou essa ira. Então, existe esse lado. Agora, se a gente parar para analisar o discurso do Grêmio, não é um discurso de soberba. Aliás, o Grêmio montou uma estratégia bem especial para o pós-Grenal. Só o Arthur falou e o Arthur valorizou o Inter, não entrou em discussão, não entrou em polêmica. Então, assim, houve descontrole pelo lado do Inter? Me pareceu que sim, em relação à arbitragem e em relação a essa provocação do Amuso. Agora, do lado do Grêmio, não. Do lado do Grêmio houve blindagem e um discurso bastante político, porque semana que vem tem o jogo da volta e o Grêmio não está tratando como final resolvida. O Grêmio acredita que precisa ter seriedade para não dar espaço para uma reversão acontecer dentro do Estádio Colorado. O Luiz Castro aproveitou para parabenizar os jogadores pelo respeito aos adversários, né? Deixando claro que essa eliminatória não terminou e fazendo ali uma blindagem emocional ao longo da entrevista coletiva. Enfim, a gente vê o cenário da final montado, vai ser uma semana longa de treinamentos. O Grêmio não tem jogo no meio dessa semana, então vai focar 100% no Grenal do próximo domingo. A equipe vai folgar 2 dias seguidos agora. O Luiz Castro, inclusive, fez questão de dizer que essa folga já estava planejada, de que não foi algo que está sendo dado como prêmio aos jogadores, logo não é soberba, não é salto, já era algo da estratégia por conta do calendário apertado. E então, quarta-feira, o Tricolor volta às atividades no CT Presidente Luiz Carvalho, aqui do outro lado da rua, pensando no Grenal 451. Só um detalhe importante, aqui na Arena nós tivemos um espectador ilustre, um olheiro do Newcastle. Ele estava interessado em Vieri. O Vieri está na pauta do Newcastle para a próxima janela de transferências. É um jogador de 21 anos, titular agora, assumindo essa titularidade, elogiado pelo comandante gremista, tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2029. Vamos ver se essa sondagem se transforma em proposta realmente. Mas agora Vieri é titular. E ganhando espaço e fazendo bons jogos, não sei como o Grêmio vai tratar, apesar de precisar de dinheiro, não sei como é que vai tratar disso a partir de agora. A gente tem muito a conversar nas próximas horas, Liga Forte do Futebol, Estratégia da Semana. Então, para te não perder absolutamente nada, deixa o like, mas principalmente te inscreve no canal e ativa as notificações. Hype o conteúdo se puder, a gente se vê. Tchau, tchau.